Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, nesta oportunidade, estamos aqui para mais um culto da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical além das fronteiras. Aleluia. Queremos, nesta noite, com a graça de Deus, falar e estudarmos com os irmãos a lição de número 13, aleluia, para o dia 27 de setembro de 2015. Estamos na última lição do terceiro trimestre e estamos aqui com a manifestação da graça da salvação. Glória a Deus. A lição de número 13, que tem como título a manifestação da graça da salvação. A leitura bíblica em classe nós vamos encontrar na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6. Esse assunto, meus amados irmãos, assunto muito importante, onde nós já havíamos aprendido a 12ª lição até agora, e para um encerramento temos aqui a graça da salvação, a manifestação da graça da salvação. Queremos nesta noite, juntamente com os amados irmãos, ler aqui a leitura bíblica em classe, onde já falamos Tito 2, 11 a 14, 3, 4 a 6, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrias, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Mas, quando aparecer a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Está aqui, meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe, onde o escritor Paulo, escrevendo a Tito, a carta de Tito, ele fala que a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação todos os homens. Glória a Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, muitos detalhes sobre a graça de Deus. Mas, dentre estes versículos, e na continuação da lição, nós temos aqui o primeiro tópico que diz a manifestação da graça de Deus. O segundo tópico diz a conduta do salvo em Jesus. E o terceiro diz as boas obras e o trato com os hereges. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, uma continuação da graça de Deus. Primeiro, nós vemos a manifestação. Segundo, nós vamos ver a conduta. E terceiro, nós vamos também encontrar aqui as boas obras e o trato com os hereges. Aleluia. É isso que Deus, Ele está nos presenteando nesta noite, com a graça salvadora de Jesus Cristo. Quando Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É bem verdade que a graça de Deus
ela veio para aniquilar o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas Deus, como é bom e misericordioso, Ele enviou seu Filho Jesus, trazendo a graça. Estudaremos a respeito da graça divina. A graça de Deus é a mais extraordinária manifestação do seu amor para com a humanidade, mas esta só pode usufruir os benefícios desse recurso divino se reconhecer o seu estado miserável em termos espirituais e converter-se mediante a aceitação de Cristo como Salvador. A graça de Deus, ela se manifesta dependendo, aleluia, da decisão do homem, porque o homem está no pecado, distante de Deus, e diz aqui que se houver um reconhecimento do estado de cada pessoa, reconhecendo ser um pecador e aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando nós vamos encontrar aqui, meus amados irmãos, aqui no Evangelho de São João, no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, 3:17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse é a bondade de Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Então, quando a lição diz, o nome agora aceitar Jesus para receber o refrigério, receber a salvação e agora estarmos, aleluia, convicto da nossa vitória em Cristo Jesus. Jesus, ele veio com uma finalidade. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Todo aquele que estava perdido, Jesus veio resgatar. Distante, aquele que estava distante de Deus, a Bíblia diz que Deus envia a Jesus para, aleluia, salvar através da graça. A graça, diz a Bíblia, que é um favor que eu não mereço, você também não merece, mas diz a palavra de Deus que é a sua misericórdia. É um presente de Deus para toda a humanidade. Glória a Deus. E, meus amados irmãos, como falando de graça, nós temos aqui 4 conceitos sobre graça: a graça comum, a graça salvadora, graça justificadora e regeneradora e a graça santificadora. Aleluia. Essa é a graça de Deus manifestada no ser humano. A graça comum, diz a Bíblia, que é favor imerecido de Deus concedido ao homem. A graça comum, ele veio para abençoar, para salvar, perdoar e dar vitória ao seu povo. A graça comum pela qual Deus dá ao homem, aos estados do ano, o dia, noite, toda a vida. Deus está pronto para dar essa graça ao homem, né? Essa graça, a Bíblia diz que, no sentido mais comum, é o de favor imerecido, que Deus concede ao homem por seu amor, bondade e misericórdia. Deus, diz a Bíblia, que Ele é amor. Quando lemos aqui em São João 3:16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a graça comum da parte de Deus. E quando vimos também a salvadora, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Ela veio com uma finalidade. Jesus veio com uma finalidade. Ele veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Quando nós lemos, meus amados irmãos, aqui na Bíblia Sagrada,
nós lemos aqui aos Romanos, no capítulo de número 5, a Bíblia diz, 5 e 12, pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aleluia. Então o pecado, ela entrou através do homem. Adão pecou e aí constituiu o pecado. Aleluia. E esse pecado agora, ele vem em cada pessoa que nasce, já vem com esse sentimento de pecado, e agora somente Jesus, só o amor de Deus, através da graça, é quem pode penetrar e aniquilar esse pecado. Aqui aos Romanos 5 e 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que a graça salvadora, ela tem poder, aleluia, através de Deus, de Jesus, do seu Santo Espírito, de penetrar no homem que, aleluia, que está miseravelmente distante de Deus. Quando ele aceita, aleluia, a Jesus de coração, a Bíblia diz que, mesmo havendo pecado, a graça vai superabundar. Aleluia, a graça de Deus, ela tem poder para aniquilar o pecado. Esse é o efeito, a bondade da graça salvadora. Aleluia, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta à disposição de todos os homens, mas só é alcançado por aquele que crê em Deus e aceita Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por intermédio dela, Deus salva, justifica e adota o pecado como filho. Aleluia. Quando o homem, a mulher que aceita Jesus de coração, a Bíblia diz que a graça penetra, Jesus penetra, salvando o homem e justificando, e também adotando como filho, aleluia, para todos sempre. Aleluia. Meus amados irmãos, essa é a graça salvadora. Também temos a graça justificadora e regeneradora. A graça comum, ela veio para todos. A graça salvadora veio para quem aceita. E a justificadora e regeneradora, ela diz que a graça de Deus é a fonte da justificação do homem. Uma vez nascido de novo, a pessoa passa a ser uma nova criatura. Aleluia. Quando o homem aceita Jesus, diz a Bíblia, que ele, aleluia, agora passa a ser uma nova criatura. Aleluia. Segundo os Coríntios 5, 12, 17 diz, segundo os Coríntios 5 e 17, a Bíblia diz que o Senhor, ele fala bem alto ao coração do crente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui nesta noite estudando sobre a graça da salvação, a manifestação da graça. A graça comum é aquela graça que é o favor imerecido. A salvadora é aquela que traz salvação a todos os homens, aquele que crê.
E a regeneradora é aquela graça que quando o homem aceita, ele torna-se agora uma nova criatura. E tudo que ele fazia de errado, de ruim, ele passa agora a ser uma nova criatura. Glória a Deus. Tomando da família regeneradora e santificadora. Aí é o ponto principal de quem já está servindo e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. A santificadora, meus amados irmãos, a graça de Deus só pode ser eficaz na vida do convertido se ele se puser a negar-se a si mesmo. Aleluia. Nós temos que reconhecer os nossos erros e colocar nas mãos de Deus. Temos que reconhecer que somos necessitados de Deus e entregarmos na mão do Senhor para que Ele faça segundo a sua vontade na santificação. Glória a Deus. Só existe santificação quando o homem reconhece que ele é, na verdade, um dependente de Deus. Quando ele passa a ser, aleluia, uma pessoa crente, lavada, santificada em Deus, ele agora tem comunhão com todos. A Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma coisa importante, meus amados irmãos, que eu encontrei aqui nesse versículo, é que o crente, depois que ele aceita Jesus, através da graça e a fé, que ele vai crer em Jesus, depois que ele aceita, a Bíblia diz que o Senhor vai se encarregar, o Espírito Santo vai se encarregar de justificar e regenerar. E após a justificação e a regeneração, a Bíblia diz que o crente agora vai se adaptar ou fazer tudo nos padrões bíblicos. Ele vai ser uma pessoa moldada na palavra de Deus. Ele não vai ter inimigo. Ele não pode ter inimigo. Ele tem que seguir a paz com todos. Aleluia. Seguir a paz com todos. Eu, lendo a Bíblia, me lembro quando Jesus, ele permaneceu aqui um pouco tempo aqui na terra, e ele com seus discípulos, e existia pessoas pregando no seu nome, existia pessoas curando e fazendo milagres e maravilha no nome de Jesus. E alguém chegou e disse: olha, Senhor, aquele povo que está ali não é dos nossos, mas ele prega em teu nome, ele faz milagres e maravilha em teu nome, Senhor. E tu que fala, que dizes? Eles, olha, aleluia, aquele que é por nós não é contra nós. Deixa ele pregar, deixa ele fazer. Jesus não proibiu, Jesus não foi de encontro, aleluia, aquele povo que pregava a sua palavra e fazia milagres de maravilha. Assim somos nós. Nós não estamos aqui para, aleluia, medir força com ninguém. Estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo de Jesus através da graça. A graça nos dá esse privilégio de moldarmos, aleluia, de estarmos firmes, a graça comum, salvadora, justificadora e regeneradora. E por último, a santificadora. Quem diz que é crente, quem diz que é salvo e não pratica e não desfruta da bondade de Deus, precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É preciso nascer de novo para se encontrar com Jesus. Aleluia. Aqui diz que a graça de Deus só pode ser eficaz na vida do convertido se ele se dispuser a negar-se a si mesmo, para ter uma vida de santidade. É o desejo de Deus através da graça. A graça de Deus, ela tem esses privilégios para conosco. Glória ao nome de Jesus. Aí diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos
os homens. Lá em São Mateus, aleluia, no capítulo de número 11 e 28 diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. É esse, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a bondade da graça para conosco.